A isenção de imposto de renda para aposentados é um assunto que gera muitas dúvidas em todos. Olá, prazer, eu sou o advogado Henrique Miraflores. Aqui no escritório nós somos especialistas em isenção de imposto de renda para aposentados, pensionistas, militares inativos e beneficiários de previdência privada com enfermidades. O objetivo desse vídeo é explicar detalhadamente como funciona essa isenção. Então nós teremos uma conversa dividida em 3 momentos. O primeiro e o segundo são muito rápidos e muito objetivos. No terceiro nós vamos falar das enfermidades, nós vamos conversar de forma um pouquinho mais aprofundada, um pouco mais detalhada. Então, pessoal, o primeiro aspecto, o primeiro ponto, e que é muito importante informar vocês, é que a isenção de imposto de renda é um direito, ou seja, consta na Lei 7.713 de 1978, que é uma lei federal a respeito do imposto de renda. O que a pessoa precisa atender para ter o direito a essa isenção do imposto de renda são 2 requisitos. O primeiro, de forma muito rápida, nós já mencionamos. A pessoa tem que ser aposentada, pensionista, militar inativo ou beneficiária de previdência privada. E vejam, pessoal, aposentado ou pensionista de qualquer fonte pagadora. Ou seja, os aposentados e pensionistas do INSS, da União, dos estados e dos municípios, e também o pessoal que recebe por fundos complementares, como é o caso do pessoal da Caixa, do Banco do Brasil, dos Correios e dos militares inativos, sejam eles reformados ou da reserva remunerada, e seus pensionistas. O terceiro aspecto importante de nós falarmos a respeito é a questão das enfermidades. Tem direito à isenção de imposto de renda a pessoa que tem o diagnóstico de uma das enfermidades ou dos gêneros de doença que constam na legislação. Nós vamos deixar na lista completa na descrição do vídeo. Então vamos falar um pouquinho das 4 doenças que mais acontecem e com isso o panorama vai ficar bem mais claro. Então, quanto às enfermidades, as que mais ocorrem, infelizmente, são os casos de neoplasia maligna, ou seja, todo e qualquer tipo de câncer. E é importante assinalar e frisar bastante para dar conhecimento às pessoas que podem ter direito à isenção de imposto de renda. Primeiro, uma dúvida muito frequente é se inclusive o câncer de pele, seja ele um carcinoma basocelular, dá direito à isenção de imposto de renda. E dá sim, porque o câncer de pele é uma espécie de neoplasia maligna e o que consta na legislação é exatamente isso, o termo neoplasia maligna. Segundo ponto é que mesmo que a pessoa não tenha recidiva, esteja por assim dizendo curado desse câncer, tendo inclusive ocorrido a doença há 20 anos atrás ou até mais, mesmo assim o contribuinte tem direito à isenção de imposto de renda. Já com relação às cardiopatias graves, que infelizmente também ocorrem muito, o critério é que existe uma gravidade da cardiopatia em qualquer momento da história clínica do contribuinte. Ou seja, um exemplo muito habitual e muito claro é o seguinte: uma pessoa passou por um episódio como um infarto agudo no miocárdio, fez um procedimento cirúrgico e faz um tratamento medicamentoso e tem uma condição funcional do coração absolutamente perfeita, mesmo assim, por força da ocorrência do infarto, que naquele momento era de extrema gravidade, essa pessoa terá direito à isenção do imposto de renda. Por que a pessoa com uma neoplasia maligna há muitos anos e por que a pessoa que já teve uma cardiopatia, que já está compensada, tem direito à isenção? Isso porque o STJ, que é o Tribunal de Cúpula, quanto a essa questão, definiu que não se exigem sintomas contemporâneos. Detalhe bastante interessante, né? Portanto, os demais tribunais, os demais juízes, todos precisam seguir essa posição, inclusive objeto de uma súmula do STJ. Então, podemos dizer que a pessoa que tem ou teve no passado uma neoplasia ou uma cardiopatia grave tem direito à isenção do imposto de renda. As outras 2 espécies de enfermidades que mais ocorrem são a cegueira e a AIDS, sendo que com relação à cegueira, o direito à isenção abarca também as pessoas que têm uma chamada visão monocular, ou seja, enxergam menos de 10% em um dos olhos. E com relação à AIDS, abarca também as pessoas com HIV assintomático, que hoje, infelizmente, pela evolução da medicina, é o estágio que as pessoas acometidas por AIDS se encontram. Então, pessoal, quem tem direito à isenção muitas vezes não sabe. Isso acontece muito na nossa prática e permite dizer que a lei não é nova, não é inédita, mas realmente não é conhecida. A pessoa que tem direito à isenção do imposto de renda também tem direito a um retroativo. Como funciona? Desde o momento em que foi diagnosticada a enfermidade e a pessoa tem também o segundo critério ou o segundo requisito, ou seja, recebe aposentadoria, pensão ou previdência privada, ela tem direito à isenção. Se ela não pediu a isenção nesse primeiro momento, ela vai ter então direito a um valor retroativo que se limita, por força da legislação, a 5 anos. Vamos traçar uma linha do tempo. 2 exemplos para deixar mais claro. Vamos imaginar, esse vídeo está sendo gravado em 2024. Uma pessoa foi acometida por neoplasia maligna em 2015 e na ocasião já era aposentado. Então essa pessoa poderá pedir a restituição do ano de 2019 em diante.
Agora vamos imaginar que essa mesma pessoa que teve a neoplasia maligna em 2017 se aposentou em 2022. Então, no caso, ela tem a restrição desde a data da aposentadoria, ou seja, de 2022 para o resto da vida.